Esse aqui é um esquema que eu montei para explicar para vocês como que está estruturada a economia hoje em volta da inteligência artificial. E ao final desse vídeo eu quero que vocês entendam quem são os principais participantes, qual o papel deles e as relações entre si. A gente refletir um pouco sobre quais são as oportunidades que existem para nós, réis mortais, e também levantar um questionamento. Será que existe uma bolha econômica se formando aqui dentro? Desde 2022 a gente vive um hype muito grande em volta de inteligência artificial. O tempo inteiro surgem novas notícias, novos modelos, novos questionamentos na cabeça das pessoas se nós vamos ou não vamos ser substituídos por inteligência artificial. E a verdade é que esse mercado aqui, ele é muito rápido. Eu acho que a gente nunca teve um setor da economia com transições tão rápidas quanto essa, porque novos modelos e novas empresas surgem da noite para o dia, que do nada antes não existiam e agora são avaliadas em bilhões de dólares. E acompanhar as atualizações e entender tudo isso aqui é muito difícil. Então eu decidi estruturar aqui o que seria a AI Economy em uma estrutura de 5 níveis para deixar as coisas um pouco mais fáceis. Começando aqui pelo nível mais externo, que seria o nível do usuário. Quinto nível, na verdade, é onde todos nós estamos. Todos nós somos usuários. A gente utiliza diariamente o Instagram, o YouTube, o TikTok, o ChatGPT, por exemplo, agora mais recentemente o Midjourney. Nós que somos usuários é que somos responsáveis por sustentar toda essa cadeia que vem atrás da gente. O nível do usuário é o nível mais importante, porque é daqui que vem o dinheiro real que sustenta todo mundo. A gente vai entender daqui a pouco que existe alguns players aqui que injetam um certo capital artificial nesse sistema, só que o que de fato importa é o capital do usuário. E eu estruturei isso aqui em 5 níveis para que vocês entendam esse sistema da mesma forma como seria uma pirâmide energética lá da biologia, onde os níveis mais externos, aqui o nível 5, ele deveria ter mais dinheiro disponível do que os níveis anteriores. Então, se eu somar todo o capital, todo o valuation das empresas do nível 4, elas deveriam valer mais somadas do que a do nível 3, que deveriam valer mais do nível 2 e do nível 1, porque o capital sempre flui do nível externo para o nível interno. Tá? E claro que deve existir aqui uma parte que sobra como lucro para os donos das empresas. Mas o mais curioso é que a gente vai perceber que talvez não esteja acontecendo ainda com clareza. E por isso que eu coloquei no começo do vídeo o questionamento se talvez exista uma bolha nesse sistema. Mas vamos lá. Nível 5 são os usuários, somos todos nós. Quem são as empresas do nível 4? Aqui eu fiz duas segmentações. As empresas do nível 4 seriam os softwares que a gente está consumindo diariamente. Então eu coloquei dois tipos de empresas possíveis aqui. Umas que seriam todas as empresas que têm algum tipo de sistema que usa inteligência artificial, mesmo que a inteligência artificial não seja a atividade principal desta empresa. Por exemplo, a gente sabe que se usa muita inteligência artificial no YouTube, no TikTok, no Photoshop mais recentemente, com IA generativas, no Instagram, e aqui existem milhões de empresas no mundo. Todos os principais SaaS do mundo têm algum tipo de toque na inteligência artificial, mesmo que o que a empresa vende para a gente seja 80%, 90% coisas que não dependem diretamente de inteligência artificial. Mas essas empresas aqui vão compor o nível 4 porque elas usam um pouco da inteligência artificial. E essas aqui hoje são as empresas mais valiosas do mundo, na qual a grande maioria dos usuários está conectado. Existe uma outra pequena fatia que está se consolidando agora, que são empresas que eu coloquei aqui entre o nível 3 e o nível 2. O que seriam isso? A gente tem aqui a OpenAI, com o ChatGPT, o Gemini do Google, a Anthropic, que produz um modelo de linguagem competidor ao OpenAI, o Midjourney, Stability AI, Hugging Face. São várias empresas que o core, a atividade principal delas, é criar os modelos de inteligência artificial e eventualmente revender, tanto para essas empresas aqui, quanto para usuários finais. Ou seja, a OpenAI aqui com o ChatGPT, ela tem duas fontes de receitas principais. Ela permite que os usuários comprem por $20 por mês acesso ao ChatGPT 4, mas ela também revende o seu serviço aqui para outras empresas do nível 4 através de consumos de API. Então são as duas principais fontes de receita dessas empresas aqui, e muitas outras das quais estão aqui têm modelo de negócio parecido. Elas vendem um pouquinho para usuários, como também vendem um pouquinho para empresas maiores. Então esse é um dos motivos que eu coloquei essa galera toda aqui como se fosse entre o nível 3 e o nível 4. E o que seria o nível 3?
são as empresas, e aqui a gente tem algumas universidades que estão trabalhando por isso, para construir os modelos que são utilizados em si. Toda essa corrida que a gente vê para ver quem tem o melhor modelo de linguagem do mundo, quem tem o melhor modelo de geração de vídeo, quem consegue inovar no modelo de geração de imagem. A gente tem grande parte desse trabalho sendo feito por empresas abertas, como a gente também tem aqui o caso do Hugging Face, que é hoje a maior rede social de inteligência artificial do mundo, que contém aqui hoje 600 mil modelos públicos feitos por todas as pessoas do mundo. A gente tem tanto empresas de capital aberto, como é o caso aqui do modelo Llama, da Meta, que é a dona do Instagram, como modelos feitos por pessoas ou por pequenas universidades ou pequenas organizações. Então, quem constrói os modelos que vão alimentar a camada do nível 4 treina esses modelos, eu coloquei como estando no nível 3. Tá? Então a gente poderia chamar aqui praticamente como nível 3, seria como se fosse um nível de software. Quem está construindo o software que vai alimentar os algoritmos do nível 4 que vão ser revendidos para os usuários finais depois. No nível 2, a gente tem uma camada de infraestrutura, ou seja, todos os aplicativos e sistemas que estão aqui, eles precisam rodar em algum lugar, precisam estar hospedados em algum sistema. E a gente tem aqui várias empresas, as principais do mundo aqui, a AWS, Azure, Google Cloud, que são serviços na qual a gente paga para ter acesso a máquinas, computadores aqui, que vão hospedar e suportar esses sistemas para que todos os usuários aqui da ponta consigam consumir. Os clientes dessas empresas são as empresas anteriormente. E a gente tem um modelo de negócio B2B. Elas comercializam para outras empresas, é business to business. E aqui a gente tem, em geral, tanto um B2C, que é business client, aqui está o cliente, como eventualmente a gente pode ter uns B2Bs também, como é essa ponta do negócio aqui da OpenAI. E por fim, no primeiro nível aqui, a gente tem uma camada de hardware, que são empresas que estão construindo tecnologia que vai alimentar a infraestrutura do nível 2. A principal empresa do mundo hoje nesse aspecto se chama NVIDIA. Vocês devem conhecer como através das placas de vídeo para games, mas o mais interessante é que a NVIDIA recentemente superou a casa do $1 trilhão em valuation, principalmente por conta do hype em AI. Eles têm desenvolvido novas placas que permitem que modelos aqui da terceira camada sejam treinados nas suas placas com velocidade muito mais rápida, e é só através desse tipo de hardware aqui que a gente consegue ter acesso a modelos cada vez maiores. O ChatGPT-4, por exemplo, ele é um modelo gigantesco. Até o Llama, que é um modelo aberto da Meta muito poderoso, ele tem 3 versões, uma de 8 bilhões, uma de 70 bilhões, se eu não me engano, e uma de 400 bilhões que ainda está sendo treinado em supercomputadores das empresas do nível 2. E essa infraestrutura pesada é alimentada por chips da NVIDIA, a gente tem outros competidores aqui como a Groq e assim por diante. Então essa é a visão geral do mercado, como que as coisas estão se relacionando. E aqui que vem um aspecto interessante para a gente pensar. Lembra que eu comentei para vocês que o somatório de todas as empresas aqui do nível 4 deveria ser superior ao nível 3, que deveria ser superior ao nível 2 e assim por diante? Olha que interessante, a NVIDIA que está aqui, hoje ela é avaliada em $1 trilhão. E a maior empresa do nível 4 que nós temos, que é a OpenAI, dona do ChatGPT, ela possui um valuation de 80 bilhões. Ou seja, a empresa que é dona do modelo de linguagem mais popular do mundo hoje, ela vale menos de 1/10 do que a produtora de chips que construíram ela. Isso é muito curioso. Claro que a gente tem que levar em consideração que o somatório do nível 4 deveria ser superior ao que a gente vê aqui. Próximo ponto a considerar. Próximo ponto a levar em consideração. O que nós, réis mortais, temos a ver com isso? Onde que a gente pode se posicionar? Existem corridas em todos esses mercados aqui, só que para vocês conseguirem empreender, criar um novo negócio em volta de algum desses níveis aqui, existem graus de dificuldade diferentes. Nível 1 e nível 2 vão exigir que vocês estejam há muito tempo no mercado e tenham um capital milionário praticamente, porque começar uma empresa de chip não é nem financeiramente barato e nem tecnicamente barato. É algo muito complexo que essas empresas já estão há anos no mercado. Por isso que a competição aqui acaba sendo muito menor, porque a barreira de entrada é muito mais alta. O mesmo vale para empresas do nível 2, porque a gente vai competir aqui com Google Cloud, AWS, eles têm data centers que são gigantescos. Tá? Gigantescos. E no nível 3 a gente começa a ter uma coisa interessante, porque não existe mais barreira financeira. A barreira aqui ela é praticamente intelectual. Para que vocês sejam capazes de construir modelos como, por exemplo, os que estão aqui no Hugging Face, que existem milhares,
É importante que vocês tenham um bom domínio técnico da coisa, vocês entendam bem de matemática, bem de computação, estejam cientes dos principais modelos que são utilizados aqui, redes neurais, as novas arquiteturas, leiam muitos papers, participem do debate acadêmico e tenham acesso a pelo menos alguma forma de custear infraestrutura para treinar esses modelos. Então a barreira de entrada aqui ela é menor. No nível 4 é que a coisa chama atenção. Porque no nível 4 a gente vai separar aqui em dois tipos, o tipo de cima e o tipo de baixo. No tipo de cima, praticamente vocês teriam que ter esse conhecimento do nível 3 também. Só que existem muitas empresas que estão aqui embaixo que não constroem as inteligências artificiais, propriamente dito. Elas apenas usam as inteligências artificiais. E aqui a gente pode ter qualquer aplicativo para qualquer coisa, independente, vai variar da tua ideia, o que tu quiser fazer. Esses modelos, e o Hugging Face mostra isso pra gente, eles são abertos. Hoje qualquer pessoa pode vir aqui, pegar modelos de inteligência artificial, adaptar para o seu problema específico e construir alguma empresa a partir daqui. Então a barreira de entrada do nível 4 ela é muito baixa. Qualquer pessoa consegue construir qualquer coisa com até pouco conhecimento em código. A gente tem uma trilha da Nasimov que ensina a construir aplicativos em Python utilizando inteligência artificial que em poucas linhas, em pouco tempo tu já consegue tá programando. E é provavelmente daqui que vão surgir as próximas grandes empresas do mundo. Porque eu não acredito que elas vão sair daqui, porque essas empresas estão vendendo apenas uma caixa que ela é genérica. A OpenAI vende o ChatGPT, mas o ChatGPT é genérico. Mas quando novas empresas daqui conseguirem adaptar essas ferramentas novas para um problema específico, é que daí sim elas vão conseguir conversar melhor com o usuário final que está aqui. Porque hoje nós, usuários, fazemos uso do ChatGPT mais como um prompt, mesmo que a gente faria para um Google. Mas ele é uma ferramenta que melhora a nossa produtividade, mas não está mudando conscientemente, de forma agressiva, a forma como a gente trabalha. Profissões não foram perdidas ainda, 2024, claro que eu estou falando isso cedo, mas esse movimento ainda não aconteceu. E na minha opinião, essas próximas mudanças vão sair daqui de dentro. E o mais legal é que programação ela é extremamente democrática. Qualquer pessoa com pouco capital, focada em um problema específico, consegue montar iniciativas novas aqui que resolvam problemas de milhares de usuários com pouco capital. Então as oportunidades que existem, vão seguir existindo no mundo, na minha opinião, estão aqui, que é peguem um problema específico, se vocês são de uma área da engenharia, por exemplo, peguem um problema específico da engenharia, ou um problema específico da fotografia, ou um problema específico da administração, e tentem encontrar uma forma de resolver esse problema com tecnologias que estão aqui nesse nível 3.5. As tecnologias que estão sendo construídas aqui nos permitem construir coisas que nunca foram pensadas hoje. Então aqui reside a grande oportunidade. Então essa aqui é a minha visão geral sobre a AI Economy, quais são os players de cada um. E por que eu disse no começo do vídeo que eu acho que pode existir uma grande bolha acontecendo aqui? Por conta desse cara que a gente não explicou aqui em cima. Capital especulativo. Existe um grande debate sobre será que essas empresas que estão aqui do nível 3.5, e eu excluí o Hugging Face porque ele é um outro modelo de negócio, mas existe um grande debate sobre será que essas empresas que estão aqui, elas são de fato lucrativas? Porque, por exemplo, eu tenho um computador aqui que ele é muito bom. Ele tem 32 GB de RAM e um dos processadores mais rápidos da Apple. E ele tem dificuldade para rodar o modelo intermediário do Llama. Eu consigo rodar aqui tranquilamente o modelo de 8 bilhões, o de 70 bilhões já tenho dificuldade. E o ChatGPT que está aqui, e que a gente pode acessar por $20 por mês, ele possui um modelo que, se eu não me engano, é mais de 10 vezes maior do que este modelo que nem roda no meu computador. Ou seja, para que a OpenAI consiga nos entregar esse modelo super poderoso, ela tem que alocar recursos muito caros. E que algumas pessoas acreditam que esses $20 por mês é apenas para custear, não chega a gerar lucro para a OpenAI. E isso seria o caso de muitos modelos que estão aqui. Eles são muito pesados de serem executados e que essas empresas aqui só estão conseguindo fazer isso não por esse fluxo financeiro aqui, que é o que de fato importa, mas por conta desse fluxo financeiro aqui, que são investidores, sejam venture capitals do mundo inteiro ou grandes empresas, Google, Apple, Microsoft, que estão colocando dinheiro pesado para poder aquecer e desenvolver esse mercado. Existe um grande hype no mercado de AI,
Tem muitas empresas, um caso muito curioso da Stability AI, que ela foi avaliada em mais de $1 bilhão, ela praticamente nem existia. E o próprio valuation da OpenAI não é um valuation de mercado causado pelos usuários, mas é um valuation causado por investidores que vão lá e compraram uma fatia específica da empresa e atingiram esse valuation aqui. Então existe uma discussão no mercado se essas empresas aqui de fato valem o que valem, porque elas precisariam conseguir construir modelos que são tão poderosos quanto os que elas já têm hoje e conseguir reduzir muito o tamanho dos seus modelos para permitir que essa entrada de caixa que vem aqui ou que venha daqui faça com que a empresa dê lucro. Isso ainda não está acontecendo e a gente não tem ideia se isso vai de fato acontecer. Eu acredito que sim, que é uma questão de tempo, mas a gente não sabe onde que essa balança fecha. E em segundo lugar, este capital especulativo aqui, se vocês pararem para pensar, quem está aqui, na verdade, está aqui. Tá? Esse capital vem daqui e este capital incha este mercado aqui. E esse mesmo capital especulativo tem feito salários de desenvolvedores AI bater na casa dos $800 mil por ano, que são profissionais que estão extremamente valorizados lá fora e que todo dia surgem novas empresas nesse ramo aqui. A gente poderia vir aqui no Google e fazer uma pesquisa muito rápida sobre quais são as principais empresas de AI do mundo hoje em dia. Vocês vão ver que existem inúmeras empresas que estão aqui. Só que de fato quem importa, que são os clientes que estão aqui, ainda não fizeram uma mudança massiva para eles. E em geral, quando a gente tem um capital especulativo muito forte entrando em um mercado, sem que o capital que realmente importa, que é o dos usuários, passe a entrar para equilibrar e para aprovar esses valuations que estão acontecendo aqui, a gente começa a ter esse movimento de bolha, onde a gente tem uma entrada muito grande de dinheiro artificial e pouca entrada de dinheiro real. E o que isso pode significar? Difícil saber, pode não significar nada, pode simplesmente essas empresas aqui decidirem ter feito uma alocação parcial dos seus recursos e não verem retorno no longo prazo. Pode ser que as empresas daqui de fato consigam atrair o dinheiro massivo dos clientes para que a gente veja empresas desse nível aqui superando valuations de $1 trilhão, coisa que a gente não tem visto ainda. Então, basicamente, só o futuro pode nos dizer. E você sabe que como a gente vive numa economia globalizada, teoricamente, se esse capital especulativo aqui começar a ter prejuízo com essas operações aqui, na teoria não deveria nos impactar. Só que nossa economia é toda interconectada, ela é toda globalizada. E às vezes prejuízos que essas empresas aqui no futuro possam ter têm consequências às vezes aqui no Brasil alguns anos depois, tá? Como aconteceu em 2008. Isso aqui é um vídeo bem alto nível para tentar situar vocês no que está acontecendo e grande parte do que eu falei aqui, principalmente em relação às empresas do nível 3 e nível 4 aqui, é baseado na minha própria opinião. Se vocês discordarem de algum ponto, concordarem, quiserem deixar algum comentário, por favor, registrem a opinião de vocês ali embaixo que eu vou ficar feliz em poder responder. Forte abraço e até o próximo vídeo.